Nenhum país no mundo é tão importante quanto os Estados Unidos. Diariamente, consumimos produtos e serviços de empresas americanas. Nos entretemos com a cultura produzida em Los Angeles. Acompanhamos atentamente o cenário político de Washington. Dedicamos longas horas nos comunicando em plataformas americanas, como essa, que você está nesse momento, através de sistemas operacionais produzidos no Vale do Silício. Sonhamos em imitar o American Way of Life. Nenhum país no mundo é tão amado quanto os Estados Unidos. Nenhum país no mundo é tão odiado quanto os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, nenhum país no mundo também sofre tanto com mitos e propaganda ideológica. Essa é a razão dessa série: destrinchar o que torna esse lugar tão especial. Nos próximos vídeos, você será transportado ao coração da América. Aqui, discutiremos as principais narrativas alimentadas por direita e esquerda sobre o país. Apresentaremos a história de indivíduos e organizações que construíram esse lugar e o futuro prometido dos Yankees. O primeiro episódio dessa série busca apresentar pontos frágeis da construção da identidade anti-americana e da propaganda contra os Estados Unidos encampada ao redor do mundo. E o primeiro ponto não poderia ser mais significativo. De modo geral, você pode até não perceber, mas a humanidade nunca foi tão rica, saudável e segura como no exato instante em que você assiste a esse vídeo. Em 1820, 75% do planeta vivia com menos de $1 por dia. Passados quase 2 séculos, o número de pessoas que sobrevive com esse valor, corrigida a inflação, caiu para 17%, e a tendência é de queda. $1 por dia, aliás, era o indicador de pobreza mais utilizado no mundo até 2008, quando o Banco Mundial, o responsável pela medição, resolveu aumentar a quantia para $1,25. Em outros termos, atualmente é considerado abaixo da linha da pobreza alguém que trabalhe 6 dias por semana, por 52 semanas, recebendo por ano até $390, algo próximo de R$1.500. Em 2008, o governo americano divulgou que 39 milhões de americanos viviam abaixo da linha da pobreza no país. Um número perfeitamente capaz de causar espanto, não fosse um simples motivo. O critério da avaliação não é o mesmo do Banco Mundial. Para o governo americano, é considerado pobre quem ganha, em média, $10.400 por ano, um número 26 vezes maior que a medida utilizada para detectar a pobreza fora dos Estados Unidos. Mesmo equiparando o custo de vida, os americanos considerados mais pobres estão anos-luz à frente da maior parte dos habitantes mais pobres do planeta. O cidadão americano médio é 7 vezes mais rico que o mexicano e 10 vezes mais rico que o peruano. É também cerca de 20 vezes mais rico que o morador médio da África subsaariana e quase 40 vezes mais rico que os habitantes dos países africanos mais pobres, como Etiópia, Mali e Serra Leoa. Dos norte-americanos oficialmente considerados pobres, 99% têm eletricidade, água corrente, descarga e uma geladeira. 95% têm uma televisão, 92% têm forno no micro-ondas, 88% têm um telefone, 71% têm ao menos um carro, 70% têm ar-condicionado, mais de 60% têm TV a cabo e 42% moram em residências próprias. Em todo o país, cerca de 22 mil famílias consideradas pobres têm piscinas aquecidas ou jacuzzis, repito, dos americanos considerados pobres. A maioria esmagadora dos habitantes mais pobres do mundo não possuem esses confortos todos. Não entendeu ainda? Vamos desenhar. Atente para este gráfico. Nele, a população de cada país está dividida em 20 grupos de renda de tamanho igual, classificados por sua renda familiar per capita. Os números de rendimento familiar estão todos convertidos em dólares internacionais ajustados pelo poder de compra, uma vez que o custo de vida varia de país para país. A constatação é acachapante. Os 5% mais pobres dos Estados Unidos, ou seja, a base da pirâmide com menor poder aquisitivo, têm uma renda maior que 68% da população mundial. 68%. Quase 7 em cada 10 pessoas no mundo são mais pobres que os mais pobres dos Estados Unidos. Isso, claro, não é o mesmo que afirmar que não exista pobreza por aqui. Pelo contrário, há pouco mais de 500 mil de moradores de rua no país, 76 mil deles só em Nova York.
Muitos americanos estão endividados nesse momento graças à hipoteca, à faculdade ou a um tratamento médico. Parte importante dessa população é negra, oriental e latina. A América não é o paraíso, mas o paraíso não existe em nenhum lugar. A base da pirâmide americana está inquestionavelmente melhor que a média da população mundial, mesmo quando equiparamos os custos de vida. E esse é o gancho perfeito para falarmos do segundo mito que insiste em estar associado aos Estados Unidos. Não raramente, os americanos são retratados como um povo individualista e insensível. Mas quanto disso é exatamente verdade? Bem, vamos aos fatos. Nenhum país do planeta doa mais dinheiro para questões humanitárias quanto os Estados Unidos. Os americanos gastam mais com ajuda humanitária para o continente africano, por exemplo, do que a soma do segundo e terceiro colocados da lista. No total, os americanos gastam 410 bilhões de dólares por ano com filantropia. Só para ter dimensão, isso é mais do que o dobro do valor de mercado de todas as empresas estatais federais brasileiras somadas. E esse gasto vem aumentando. Era o equivalente a 1,7% do PIB em 1977 e passou para 2,1% em 2017. O total de dinheiro privado doado pelos americanos para causas ligadas à saúde é maior do que o dinheiro público gasto pelo governo federal brasileiro com o SUS. O que os americanos gastam com filantropia com educação é maior do que o total gasto pelo governo brasileiro com o Ministério da Educação. O que os americanos gastam com filantropia com arte é 4 vezes maior do que o orçamento do governo federal brasileiro com cultura. O que os americanos gastam com programas sociais privados é maior do que a soma de todos os programas sociais do governo brasileiro. Na verdade, apenas o gasto com filantropia para a causa ambiental nos Estados Unidos é maior do que o Bolsa Família. Na prática, há mais dinheiro privado americano com programas de ajuda internacional do que dinheiro público brasileiro com programas sociais. Os números impressionam. Há 1.500.000 organizações sem fins lucrativos atuando na América. No total, 10% da força de trabalho dos Estados Unidos está concentrada no setor, a terceira maior força de trabalho do país, atrás apenas do varejo e da manufatura. No total, 63 milhões de americanos, o equivalente a 25% da população adulta, oferece o seu tempo pelo menos uma vez no ano para alguma ação social. Considerando o custo de uma hora de voluntariado, isso é o mesmo que afirmar que os americanos contribuem todos os anos com mais de 193 bilhões de dólares para a caridade. De acordo com a OCDE, nenhuma população do planeta dedica tanto tempo e dinheiro à caridade. Mesmo os estados de bem-estar supostamente altruístas na Europa, como França, Alemanha, Itália e Espanha, têm níveis baixos de doações de caridade, proporcionalmente pelo menos 4 vezes menores que os Estados Unidos. Não sejamos ingênuos. É notório que o governo americano possui interesses que vão muito além do bem-estar da população e de exportar democracia no que diz respeito à crise econômica na Venezuela. E os motivos são os mais diversos possíveis. Em primeiro lugar, é importante para os Estados Unidos ter um aliado político como a Venezuela no continente. Mas não apenas isso. Segundo a ONU, 3.400.000 venezuelanos abandonaram o país nos últimos anos, o que equivale a mais de 10% da sua população. São cerca de 5.000 pessoas atravessando as fronteiras todos os dias, boa parte delas a pé. A maioria dos emigrantes elege como destino outras nações da América Latina. Nos últimos anos, essa escolha se deu sobretudo na Colômbia, a maior aliada dos Estados Unidos na região, e que tem como interesse público e notório derrubar Nicolás Maduro. Não é, portanto, difícil de imaginar por que sobram motivos para os Estados Unidos se envolverem na discussão venezuelana quando o regime é responsável por uma grave crise migratória no continente, criando distúrbios para governos aliados. Parte importante, no entanto, do discurso que legitima o atual governo venezuelano na opinião pública internacional é a ideia de que o único interesse que os americanos têm na Venezuela é em tomar suas reservas de petróleo. Mas quanto disso é exatamente verdade? Bem, para entender essa resposta, precisamos olhar os números. A participação da Venezuela entre os principais fornecedores de petróleo para os Estados Unidos caiu radicalmente na última década. E isso não é exclusividade do país de Nicolás Maduro.
Nos últimos anos, os americanos aumentaram consistentemente sua produção diária de petróleo, diminuindo sua dependência de outros países. O salto é tamanho que os Yankees se tornaram o maior produtor de petróleo do planeta, acima inclusive da Arábia Saudita. Só o estado do Texas produz mais petróleo que o Brasil inteiro. A Venezuela, na contramão, está em queda livre. Sem dinheiro para investimentos, o país produz nesse momento 11 vezes menos barris de petróleo que os Estados Unidos, número insuficiente inclusive para colocá-los entre os 10 maiores produtores mundiais. Em 2017, os americanos produziram 16% de todo o petróleo da Terra e consumiram 20%. A tendência, no entanto, é que em 2019 a produção de petróleo no país aumente o equivalente a tudo que a Venezuela produz. Segundo a US Energy Information Administration, já a partir de setembro de 2020, os Estados Unidos passarão inclusive a exportar sua produção excedente. Os números são tão otimistas que a previsão é que no ano seguinte o país venda para outras nações pelo menos 1 milhão de barris por dia, um volume maior do que toda a produção venezuelana de 2018. O discurso não é exatamente novo. Na década passada, a guerra do Iraque recebeu a mesmíssima justificativa de parte importante da opinião pública. Tudo sempre pode ser justificado apelando para uma única palavra: petróleo. O problema, mais uma vez, são os números. Entre 1993 e 2015, o petróleo iraquiano representou somente 4% das importações totais dos Estados Unidos, ou seja, com relevância mínima no consumo americano. Mesmo quando incluímos nessa conta todos os países do Golfo Pérsico, como Irã, Emirados Árabes e Catar, esse número subiria para apenas 22% dos barris de petróleo importados pelos Estados Unidos desde 1993. E não estamos falando apenas de poucos barris, mas de um custo astronômico. Se a ideia do tio Sam era tomar o petróleo iraquiano, o tiro saiu pela culatra numa das operações mais estúpidas e mal planejadas da história. Se considerarmos toda a despesa que os Yankees tiveram com a guerra do Iraque, o governo americano gastaria entre 2,5 e 10,5 vezes mais por barril financiando uma guerra do que se importasse petróleo no mercado internacional. A conta da teoria conspiratória simplesmente não fecha. Veja, não há mocinhos na história. Governos de diferentes identidades ideológicas são perfeitamente capazes de cometer bobagens e atrocidades incomensuráveis. Com os Estados Unidos não é diferente. Não faltam motivos para questionar a guerra do Iraque e a política externa norte-americana, irresponsável a ponto de criar um vácuo institucional numa região do planeta já combalida, diretamente culpado pela emancipação dos maiores grupos terroristas que o século XXI conheceu. Mas não podemos ignorar o que se passou após a guerra do Iraque para entender que a justificativa da mera captura do petróleo é frágil. Desde o fim do conflito, apenas uma empresa americana, a ExxonMobil, assinou um contrato para a exploração de petróleo iraquiano. Mas os seus ganhos no país não são maiores do que os acordos feitos pela russa Lukoil, a norueguesa Statoil, a malásia Petronas ou a japonesa Japex. E isso apenas para citar os países aliados. Nenhum país se deu tão bem com a exploração do petróleo iraquiano desde o fim da guerra quanto a China, que se tornou o maior comprador do país. A estatal China National Petroleum Company recebeu a primeira licença de petróleo do pós-guerra, a maior parte dos contratos nos leilões, e desde então adquiriu contratos adicionais com o Ministério do Petróleo. Do início do conflito até os dias atuais, o comércio entre o Iraque e a China aumentou 34 vezes. Desde 2014, aliás, 58% do petróleo exportado pelo Iraque teve como destino a Ásia, enquanto outros 19% alcançaram a Europa. Apenas 14% serviu os consumidores americanos. Tudo isso significa que o governo americano é formado por figuras altruístas que estão apenas interessadas em exportar democracia para o terceiro mundo? Longe disso. Mas é preciso muito mais do que apelar para bordões vazios para explicar fenômenos complexos como a geopolítica americana. Ao fim, o petróleo é até um bom ingrediente, mas é incapaz de explicar inteiramente a história.